Tipos de fantasma e demônios, espíritos, energias negativas. Para começar, é importante notar que, embora usemos a frase fantasmas, demônios, diabos, energias negativas, etc., como um substantivo coletivo para cobrir toda a gama de energias negativas, há uma vasta diferença entre os fantasmas de ordem inferior, ou seja, fantasmas humanos, né, e realmente os demônios, porque tem idiotas aí, espiritualistas, que não creem que realmente existem eles existem, mesmo que eles venham dos saurianos, dragões, mesmo se eles venham dos reptilianos, eles existem e são bem vivos. Eles estão em algumas seitas aí que lidam com rituais, com sacrifícios, etc. Então, de ordem inferior, fantasma de ordem inferior seria o que? Um ser humano, né? Eles não têm a capacidade de como se fala aquele negócio de causar tantos danos assim na vida de uma pessoa. Eu ainda acredito que eles são coagidos por outras entidades do outro lado para fazer mal a alguém aqui, entendeu? A não ser que essa pessoa seja muito assim, tipo hardcore, um criminal hardcore, que era que eles já tinham vários encostos neles, e quando eles morrem, eles não viram coisas boas, né? Um serial killer, um estrupador de criança, um pedófilo, um matador das mães, dos pais, de seus filhos pequenos. Essas pessoas têm sim encostos neles que devem ser tratados e retirados, se possível, com a sua própria vontade, porque aqueles lá que dizem espiritualistas, entre aspas, eles têm pouco, mas pouco mesmo, pouquíssima habilidade e poder de tirar esses encostos dessas pessoas, porque eles são, principalmente os mantrix, que são os magos negros que vivem lá no fundo do poço do inferno. Nossa, esses aí são barra pesada, entendeu? Para tirar esses trastes da pessoa é realmente difícil, e só você mesmo ou mesma pode ter essa habilidade, entendeu? Só você, eu vou dizer só você, seu eu superior, que tem que tirar. Ninguém mais, não tem esse negócio chamando, porque eu vou para um médico, eu vou para um pai de santo, eu vou para uma igreja tirar. Eles saem, por enquanto. Parece que você tem assim um alívio, ou você tem assim uma psicologia, quer dizer, eles colocam em sua mente que eles têm o poder de te curar. Tudo bem, aí você coloca como placebo, né? Como dar água para você e dizer que é um remédio que cura o câncer. Você vai para casa, você se sente melhor. Apenas para perceber que depois o câncer volta novamente, porque é tudo placebo, entendeu? A mesma coisa é quando você aproxima-se, você procura a ajuda de um xamã, de um curandeiro, de um pastor ou um healer, né? Que é um xamã, então, ou um bruxo, qualquer coisa. Eles não podem fazer muito por vocês. A casa que está suja dentro, quer dizer, suja não literalmente, mas suja assim de espíritos ruins, negativos, é difícil de tirar. É melhor você sair dali se possível. É difícil de tirar porque esses espíritos são barra pesada mesmo, vem lá do fundo mesmo do poço dos infernos. Então não tem esse negócio de padre, chamar um padre, isso e aquilo. Isso é tudo babosa, isso é mentira. Não tira-se assim simplesmente, entendeu? Ou você, quer dizer, eu tirei da minha casa, foi eu mesma, não foi ninguém não, foi eu mesma, tava cheio, lotado. Desde que eu vim para esse lugar aqui, esse lugar maldito que eu detesto, desde 1989, que eu saí da casa de família de marido, que era muito deles, num lugar pequeno, apertado, mais de 10 pessoas lá sofrendo.
Então eu tive que lutar para o direito de ter a minha própria casa. Ok, vim. Parece que foi amaldiçoada, parece que os idiotas do outro lado amaldiçoaram. E não ajudaram, e não ajudou o fato de que o velho, maldito idiota, né, que eu me casei, trouxe um tipo de óleo dentro, uma garrafinha com óleo que ele pegou com tio dele que era bruxo. Que era o tio do pai dele, não era nem tio dele, tio do pai dele, que era bruxo. Vivia lá no mato, entre as plantações daquele negócio lá, daquela árvore de raba tree, ou como se fala. E vocês têm que aprender o inglês. Ai, raba tree, é aquelas árvores que dá a borracha. Que às vezes é difícil para mim lembrar as palavras, já estou tenho quase 40 anos fora, é muito difícil, né? Então, aquela árvore da borracha, eles tinham uma plantação lá, e o pai dele não, o tio avô dele, lidava com djinins, lidava com esse negócio de bruxaria, deu para ele uma garrafinha que continha um djinins dentro, assim ele se imaginava, trouxe para casa, nossa. Aí começou a vir lizard, que é lagartixas, ficaram lotadas de lagartixa em casa. Eu não sei realmente que a lagartixa representa, mas se você tiver gato em casa, não deixa comer lagartixa, que vai dar uma azar danada. Não mata a lagartixa. O velho começou a matar as lagartixas dentro de casa. Troço velho. E as coisas começaram a aparecer em casa, como demônios, barulhos, arrastão de cadeiras, brigas, era mais briga. O idiota queria bater em mim e nas crianças e eu não deixava, claro. Eu não sou idiota, eu não vou deixar eu ser passiva, né? Então eu retaliava também. E tinha que ganhar também, entendeu? Tinha que ganhar, porque tem que ser assim, gente ruim a gente tem que ser assim, tá com o diabo no couro, desgraçado. Vai bagunçar lá nos infernos, não dentro de casa com as crianças. Então, né, é isso, você traz as coisas dentro de casa e eu tive que tirar essas miasmas. Eu mesma tive que tirar, eu mesma. Pedindo para ele se retirar, mas eu vou falar uma coisa, não foi fácil não, foi muito difícil, Até a última vez foi quando eu dormia lá perto da sala, que eu já havia me separado do troço lá, eu dormi lá num quarto perto da porta de saída, de entrada, né, de entrada e saída. Aí eu dormia lá, nossa, aquele lugar lá é amaldiçoado, tem tantas coisas lá, e na sala repleta, vinha me perturbar à noite, nossa, era tanta coisa horrível, era bruxa lá da Indonésia, era mulher era umas velhas bruxas gorda, com cabelo branco todo emaranhado, lá perto da porta de entrada, revirando a cabeça, revirando os olhos, uma coisa mais feia do mundo. Era mulher vestindo todo preto, mulher malaia muçulmana mesmo, idiota, vindo. E essa velha também era indonésia, a velha bruxa. Era tantas coisas, era espírito de pessoas que morou num local onde o governo fez o bloco de flat. Existia uma vila, era uma vila de criação de porcos, assim eu soube. Aí o que aconteceu foi que o governo mandou todo mundo sair, tinha um cemitério, eles tiraram alguns ossos, deixaram outros ossos lá, e isso que acontece, né? Os espíritos não têm paz, aí traz demônio com eles, isso é aquilo, ficou um inferno, agora tá tudo bem, e quando a gente tem adolescentes dentro de casa, fica até pior, mas aqui era uma infestação de espírito nesse lugar onde eu moro, uma infestação, ok? E só veio melhorar, foi o ano passado, quando eu mudei para esse quarto que a minha filha casou,
Não, ela migrou, né? Ela tinha casado há 5 anos, ficou aqui. Aí depois de 5 anos mudou para lá, para Inglaterra, com o marido inglês. E levou a filha. Aí eu tomei o quarto, que na verdade era o quarto onde eu escolhi para dormir desde que eu vim aqui em 89. Depois disso elas tomaram, que elas cresceram, fizeram um quarto para elas mesmas. Eu sou do tipo que eu caso-me e eu gosto de ter meu próprio canto, sabe? Eu quero ter meu próprio lugar para dormir, para pensar, para meditar, para ficar. Eu não gosto de compartilhar com ninguém. E nem o cara, o velho que eu casei, ele também. Eu sinto isso, né? Logo que virginianos, a gente gosta de ficar sozinho, se possível. Então, eu disse, eu vou sair do teu quarto, porque também estava cheio de infestado lá. Saí do teu quarto, eu não vou voltar mais para lá. Fui para outro quarto, porque lá estava infestado de demônios, coisas mais feias, peludas, vinha me atacar à noite, só a cabeça, com aquelas tripas, aquelas entranhas do pescoço caindo, uma coisa mais feia do mundo. Então eu tive que fazer tudo para retirar. Agora tá tudo bem um pouquinho, né? Tá tudo bem. Ai, graças ao universo, graças. Graças, graças, graças. Tá tudo mais um pouco assim ao normal agora. Que eu não fico mais lá dentro, lá fora. Então, entre os fantasmas de ordem inferior e fantasmas de ordem superior, que não são fantasmas, esses já são demônios. A hierarquia deles já são demônicos. Como feiticeiros sutis, mantrex, que são os magos negros, da sexta e sétima região do inferno, lá embaixo do poço, que os indianos chamam de patal. Patal, né? A pronunciação é patal. Para nós é patal. Essa diferença é em termos de sua força espiritual. É como comparar o poder militar dos Estados Unidos da América e um pequeno país do Oceano Pacífico. Então, quer dizer, existe hierarquia lá, algumas maiores do que as outras, né? Algumas têm mais poder do que as outras. Acho que os Dracos estão mais em poder e os reptilianos que vivem lá estão em baixo poder. Embora ambos tenham os status de nações soberanas, eles simplesmente não estão na mesma liga em termos de poder militar. Fantasmas usam principalmente sua força espiritual adquirida por meio do seu tipo de prática espiritual para prejudicar a humanidade. Eu não acredito, realmente eu não acredito nisso. E tudo é baboseira, minha gente. A pessoa morre, a consciência volta para a fonte, ou o seu eu superior, né? O eu maior, o I am self, volta para lá. O que fica para trás é um tipo de miasmas, né? De coisa de... É um tipo assim de, vamos dizer, um corpo que foi criado pelos controladores, que a gente chama de corpo causal. Isso aí não interessa nada. Por isso que eu falo que quando as pessoas morrem, eu já falava anteriormente, quando as pessoas morrem, elas deixam sua característica, sua personagem que ela usava aqui. Tipo, porque meu nome é Maria. Quando eu morro, Maria vai deixar de existir. Vai existir talvez por 1 ano, 6 meses, 3 meses. Vai ficar mais ativa durante 1 semana, 2 semanas após a minha morte. E depois disso eu vou voltar, minha consciência vai voltar para o eu maior, ou para a fonte criadora que criou tudo. O que fica para trás é aquele corpo, aquela gosma, aquela plasma nojenta, que não é você. É como você está do outro lado lá, observando aquela gosma que fazia parte de você, que é o corpo causal, né? E a mente também, a mente por si é uma entidade. Então fica aquelas duas coisas grudadas lá, mas aquilo não representa nada, não é você, não é o João, não é a Maria, né, que existia aqui, não é mais, não é sua mãe, não é sua irmã, entendeu? E eles podem sim se transformar em qualquer coisa, porque eles pertencem
ele não é bem assim, ele é uma criação, ele não é bem assim. Eles foram manipulados, entendeu? Foram trocados. Essa gosma atual que a gente tem, essa ectoplasma, não vem do criador, não vem da fonte criadora, vem dos controladores, né? Tem uma parte lá que vem deles. Antigamente as pessoas aqui eram um pouco diferentes, não tinha esse corpo causal, não tínhamos esse corpo causal. Era uma entidade assim mais evoluída, mais avançada, até os controladores vir e começar a manipular e introduzir outro tipo de entidade, né, para ocupar o Homo sapiens versão 2. Então, Deus com feiticeiros sutis. Mago Negro é outra coisa. Mago Negro, eles são uma salamandra, do grupo da salamandra reptilianos pretos. Eles controlam aqui aqui, né, esse quadrante do universo, né, principalmente lá embaixo do poço infernal. Mantric da sexta e sétima região ok. Essa diferença aí em termos de sua força espiritual, que ele pode matar apenas com um pensamento. Eles são tão poderosos que eles podem matar com um pensamento. É como comparar o poderio militar dos Estados Unidos da América, um pequeno país do Oceano Pacífico. Para com isso. Então, vamos falar aqui. O que eu queria falar? São Cipriano é um bom exemplo de que ele trabalhava para os magos negros. São Cipriano era a reencarnação de um dos magos negros. Embora ambos tenham status de nações soberanas, ok, lá, fantasma usam principalmente sua força espiritual adquirida por meio do seu tipo de prática espiritual para prejudicar. Não, eles não fazem isto, não fazem, é mentira, são os demônios e a parte nojenta que fazia parte desse corpo. Mas não é você. Não é você, não é Severino, não é João, não é Maria, não é Adelaide, não é Carolina que faz isso. Carolina, Adelaide, João, Mário já se foram. É a miasma daquele corpo, entendeu? Que é transformado no inferno e usado para trabalhar para o exército dos luciferianos, né? Que são os saurianos reptilianos. A extensão do possível dano depende de sua força espiritual, que geralmente é uma função do tipo de fantasma, ou tipo, que fantasma que nada, rapaz. É demônios mesmo, eles ficam sendo demônios. Na tabela abaixo, fornecemos vários tipos de fantasmas e sua relativa força espiritual. Uma vez que você penetra lá embaixo, você automaticamente se transforma. Isso mesmo. Você não. Aquela parte, aquela nojeira que era aquele corpo causal seu, e a mente se transforma. Mas não é você. Você já se foi. O eu já foi. O eu superior já foi. A força maior já se foi. A consciência já se foi. Ok? Então por isso que a gente morre e praticamente se vai, já era, a mãe, pai, já era. Força relativa do tipo de energia negativa e percentagem de pessoas afetadas, força espiritual correspondente aos santos, de acordo com seu nível espiritual. O fantasma comum, 30, veja que a parte humana, que torna-se fantasma, viu? É muito menor a incidência deles vir perturbar as pessoas, ok? É muito pouco. Agora veja os demônios. 100%. A sua força relativa de tipo de energia negativa. O seu negativismo é 10 a 100. E as percentagens das pessoas que eles atentam aqui na Terra é 50% da população inteira. E tem a serpente negra, Kalaná. Eu já tive muitas essas experiências fora do corpo com essa coisa aqui.
e ela pica mesmo. Eu também já tive com uma que era um tipo de jiboia, mas era uma mulher e eu já sabia quem era ela. Era num lugar, num lugar onde eu fui criada quando pequena, até minha mãe se separar. Eu tava lá naquele lugar, aí tinha umas meninas falou, olha, aquela casa ali é assombrada. Eu falei, é? É, eu falei, pois bem, eu vou averiguar. Aí eu fui lá sozinha. Aí a rua começou a ficar toda. A, a- as luzes do poste começaram a flick, né? Flick, a piscar, 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 até completamente ficar aquele apagão, como antigamente, aqueles apagão das pessoas usavam só a lamparina. Aí tá, eu não tive medo, eu fui lá na casa, olhei. Aí eu vi, né, uma mulher bonita, cabelos longos, negros, alta, esguia, usando uma roupa era preta ou azul, algo assim. Ela, ela não andava, ela slita assim, ela flutuava um pouco e ficava gladiando como uma serpente. Aí ela olhou pra mim, né, ficou assim quase rindo e eu tipo olhando pra ela, apenas observando e pesquisando, né, analisando. Aí eu falei pra ela, eu sei que você é uma serpente. Aí ela entrou, tinha uma manilha, a gente chama de manilha, não sei se aí também chama de manilha, é aqueles cano bem grosso, entrou pela manilha e ficou lá assim, glide, né, andando assim como uma serpente. Aí quando ela saiu foi totalmente uma jiboia, a boca bem grande para me engolir. Aí eu caí fora, corri, ela não pôde me pegar. Então, 70% da serpente negra, Kalanag, duende fêmea, Hadal, 1.000, nossa senhora. E elas afetam as pessoas 2%, que é muito pouquinho, menos do que os fantasmas, essa duende fêmea, Hadal. É muito pouca. Eu acho que elas vêm só para. Ela é muito poderosa, mas ela vem só ao comando, né? Quando alguém invoca eles, senão eles não vêm. Já que 1.000. E também é muito pouca a incidência deles atacar as pessoas. Bruxa também é muito pouco. Espírito, 4%. E a bruxa tem 80% comparado com os santos. Já a serpente negra, 70%. Espírito, 85%. Feiticeiro sutil, que são os magros. Mago negro são 90 a 95% de poder. Caçamba, perto do infinito. Os números de tabela são aplicáveis ao período atual até o ano 2025. Um aumento na atividade de fantasma de nível superior. Consulte os artigos sobre as previsões da Terceira Guerra Mundial e eu não espero que não venha, e a batalha do bem contra o mal. Normalmente o tipo de energias negativas que afetam, acho que já estamos na batalha contra o mal hoje em dia. Normalmente o tipo de energias negativas que afetam uma pessoa comum seria o fantasma comum ou o antepassado falecido. Eu realmente fico imaginando como é que esses asiáticos têm essa noção de que os falecidos realmente nos afetam. Pode ser, viu? Pode ser, realmente pode ser. Tudo é possível, mas realmente eu fico assim pensando como uma mãe, um pai, uma tia, um tio, um sobrinho, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, primo, avó, né, bisavós, são capazes de nos afetar. Por isso que os asiáticos tomam muita precaução quanto a isto. Quer dizer, não os muçulmanos, lógico, mas os taoístas, budistas, eles sempre estão dando aquele negócio lá, oferenda para eles, indo para a cova, cuidando, já para apaziguar essas miasmas, né?
esses resquícios de memória que foram os seus antepassados. Porém, aqui na tabela mostra que nos tempos atuais, há um predomínio de demônios afetando a humanidade realmente, isso que eu sempre falo. O que está acontecendo aí, no sul e sudeste do Brasil, nada mais é que ataque psíquico às pessoas por demônios. E não ajuda o fato, quando você vai lá nas encruzilhadas, você coloca oferenda, você abre portais, como eu sempre falo, não vai adiantar nada. Então é melhor ainda ir para a igreja, ir para a igreja católica, se possível, ir para outro tipo de louvações, do que realmente fazer essas coisas de espiritualidade e fazer sacrifícios ou satanismo, rituais para essas entidades do inferno, e abrir portal e com eles vir esses malditos e começar a perturbar a humanidade. Eu sempre falo isto, que os humanos estão atacados por essas entidades. E a única forma de sair disto é lutar para a sua soberania e lutar com seu eu maior. Ok? Lutar com seu eu maior é a única forma. Eu nem acho que igreja vai resolver nada. Templos, mosques e qualquer centro espíritas não vão resolver nada. Em fato, quando você entra nesses lugares de louvores, muitas vezes, por algumas pessoas que são muito sensitivas, você sai até muito sobrecarregado de lá. Imagina entrar naqueles lugares onde tem aquelas estátuas lá, aquelas coisas, aquelas danças e batuques para invocar e acordar o espírito do mal lá do poço do inferno. A energia lá deve ser tão forte, mas tão forte, que você vai ter que cortar com facão. Isso mesmo. E tem pessoas que também entram em igrejas não tem paz, fica aquela gritaria, tiro você, minha gente, ali não tem paz, ali parece um inferno também, aquele tipo de seitas. É melhor você entrar em um lugar onde todos aglomeram-se para fazer assim um tipo de mantras ou oração para o bem de todos, entendeu? Como uma irmandade. Oremos, aí todo mundo ora junto. Melhor do que estar aquela confusão, aquela energia densa e negativa. As pessoas voltam para casa até pior. A minha mãe, aconteceu isso com a minha mãe. Aconteceu com minhas irmãs. Elas lidavam com centros espíritas. Não era centro de macumba, né? Eu tenho uma irmã que está envolvida nisso desde muito tempo atrás, desde que ela era atacada por essas entidades da Ubanda, Uquibanda, Candomblé, ok? Mas isso foi desde os anos 70, assim que ela se casou. A avó dela era negra e piorou ainda, tudo foi para cima dela. Ela tinha sonhos horríveis, que acordava com a boca toda ensanguentada de sangue. Ela ia lá para a cozinha para pegar uma faca para matar o marido, que era filha de escravos, né? Que era filho de filha de escravos. Então, o que eu estava falando? Então, há outras irmãs também. Quando eu me casei, antes era tudo católica, eu e minha mãe era católica, a gente sempre ia para a missa, a gente rezava, né? Eu com a minha mãe orava com as velhinhas lá e voltava. Até eu me casar e ficou tudo, eu saí do Brasil, ficou tudo haywire naquela família. Entraram em centros de kardecistas, entraram em igrejas evangélicas e ficaram pior, voltavam para casas ainda mais perturbadas. E quando elas deixavam esse centro, elas levavam pau. Minha mãe caía de cama, quase morria, ia para o hospital fazer operação, entendeu? Porque minha mãe estava querendo se encontrar.
Ela estava querendo se encontrar, né? Ela e minhas irmãs. E naquela época também eu seguia religiões, eram os anos 80 e 90. 90, vou dizer 90. E depois eu falei pra minha mãe, mãe, deixa tudo isso, mãe, não adianta não, porque só dá mesmo negatividade mesmo na vida. Se a senhora tiver que orar, ore para dentro de casa mesmo, não vai para esses lugares não. Ela parou. Por porcentagem de pessoas afetadas, nós haveria uma proporção de população mundial afetada pelos vários tipos de energias negativas. Essa coluna mostra o nível espiritual dos santos envolvidos na divulgação da espiritualidade e sua força espiritual em comparação com a força dos vários tipos de energias negativas. Por exemplo, a força espiritual de um santo de 70% envolvido na divulgação da espiritualidade é menor do que a força espiritual de um tipo de fantasma. Essa não é fantasma, a não ser que fosse tenha sido uma humana que virou uma fantasma. Eu não sei, né? Mas quem sabe? Mas o que acontece é que eles usam, como eu falei anteriormente, eles usam aquela parte lá e eles reciclam. E como eu sempre falo, que o inferno é uma fábrica, um tipo de fábrica de reciclagem, é um tipo assim de, vamos dizer, laboratório, onde eles emendam tudo, onde eles fazem coisas horríveis lá, horripilantes, com os restos mortais humanos também. Então pode ser, eles fazem globinho lá, eles fazem espíritos, demônios lá, com os restos mortais humanos também e deles mesmos, quem sabe, né? No entanto, observe que os níveis de forças e níveis espirituais correspondentes podem variar até certo ponto. É impossível para o exorcista, curador espiritual comum, superar as energias negativas acima do fantasma comum. Eles podem tirar aquelas miasmas que são os restos humanos que já se foram, mas eles não podem tirar demônios que já se transformaram, devoluíram-se para tornar-se demônios. Eles não podem. Esses aí são barra pesada mesmo. O ancestral falecido que não se tornou fantasmas. Então eles podem tirar ancestrais, né, que nos perturba aqui. Pode ser uma família, um ente querido, ou eles podem tirar qualquer outros fantasmas comuns humanos, mas eles não podem tirar os demônios. Os exorcistas, curandeiros espirituais, feiticeiros e sacerdotes comuns podem, na melhor das hipóteses, remover fantasmas comuns ou ancestrais falecidos, afetando ou possuindo uma pessoa. É isso até onde eles podem ir, mas eles não têm a força para tirar outras entidades poderosas. Eles vão ter que ter mais ajuda. Vamos dizer assim, uma legião de humanos para juntar-se no nome da fonte criadora e do eu maior para tirar tudo isto. E eles são, vou dizer, eles são muito, muito egoísticos. Eles são muito teimosos, eles vão regressar sim. E eles regressam com uma legião imensa. Vamos dizer que eles vêm com uma legião de 100. Você retira-nos, eles voltam, regressam com uma legião agora de 200, 300, 500. Porque eles são super duper covardes. Super duper covardes. Quando eles me atacam, quando eu estou sozinho em casa, eu fico gritando com eles de covarde. Eu só não chamo de santos. Eu fico chamando eles de covardes, fico xingando e eles vão embora. Tem que ir mesmo. Eu não quero saber que eles sejam o inferno. Eu não quero saber que venham em milhões, em legiões. Eu não quero saber que eles sejam poderosos. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu chamo mesmo covardes. Covardes, bundões. Vem um por um, idiotas. Não vem em legiões, não. E vem quando tem pessoas em casa. Porque só vem atentar quando a pessoa está sozinho. Covardes, bundões, pussycats. Na maioria dos casos, as pessoas são afetadas por ancestrais que já partiram, querendo incomodar seus descendentes. Por que as atinhas fariam isso, né?
Por quê? A gente tem culpa se eles morreram? Vão culpar lá quem os trouxeram para cá. A gente tem culpa se eles morreram? Lógico que não. Tipo, se a gente pudesse dar, pelo menos eu, pudesse dar um pouco de mim para eles, eu daria, né? A minha mãe, as minhas irmãs, irmão, mas vim para tentar, realmente é uma coisa assim surreal que me deixa assim pasma e eu tenho uma dificuldade em aceitar isto. Realmente surreal de saber que eles fazem isso com a gente. O que a gente fez para eles? Nada. Mas é importante de saber que nesse caso o que acontece é que eles estão sendo usados como aquele negócio lá, como é que se fala? Uns zumbis, isso mesmo, zumbis. Uma vez que eles penetram lá no fundo do poço, o que acontece é que eles são usados por luciferianos lá para atacar as pessoas aqui. Tipo, se tiver na família alguém que eles não querem, não gostam, né, tem um problema, eles vão usar os restos mortais de nossos entes queridos para nos fazer mal e usá-los como zumbis. Zumbis. Que eu acho que eles estão com muito preguiça de deslocar o rabo deles de lá. Aí eles mandam, como se fala, quando o diabo não vê, ele manda o secretário mesmo. Tá muito preguiçoso. Aí manda os restos mortais de pessoas que a gente conhecia aqui. No entanto, o desejo dos ancestrais falecidos de perturbar seus descendentes é invariavelmente alimentado pela energia de fantasma não, demônios ou entidades de nível superior. Portanto, mesmo no caso de um demônio afetar uma pessoa, eles podem fazer isso por meio de um ancestral. Exatamente. Eles usam eles porque já não são mais aquele, como eu sempre falo, morreu, já era. O tio Severino, a tia Maria, sua mãe, pai, quando eles vêm, se eles te afetam, tipo, eu vou falar uma coisa, viu? Peraí, vamos terminar aqui. Em alguns casos, os próprios ancestrais que partiram podem ser um tipo de energia negativa, realmente. Eles podem ser negativos e se tiver uma rixa com você, minha filha, se prepare, viu? Se prepare. E o que eu queria falar mesmo? Fazer por meio do ancestral, portanto, mesmo no caso de um demônio afetar uma pessoa, eles podem fazer isso por meio do ancestral. Sim, eles fazem isso. Agora eu vou falar uma coisa. Se um ente querido teu morrer, ok? Como eu não posso ir para a cova da minha mãe, eu não posso ir para a cova da minha irmã, ir lá fazer, trazer flores, né? Limpar, etc. E ninguém lá cuida, só eu mesmo cuidaria. Eu fico sempre falando, cuidado, 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 toma cuidado. Quando a minha irmã, antes de morrer, eu falava, cuidado com a cova de mãe, vai lá, limpa, eu te dou o dinheiro, eu passo o dinheiro, tu vai lá. Eu te dou o dinheiro da passagem, eu te dou o dinheiro para tu comprar as flores, eu te dou o dinheiro para pagar o coveiro, para cuidar da cova de nossa mãe, vai lá. A mulher não cuidava, a mulher era relaxada, ficava com mal vontade. Eu falei, cuidado, cuidado, cuidado. No final, o que aconteceu com ela? Morreu de uma hora para outra, com uma dor horrível. Entendeu? Eu dizia, cuidado, cuidado, cuidado. Então, se o ente querido teu morrer e depois você vê que o teu negócio fale, você está com problema de ganhar dinheiro, você foi despedido do teu emprego, e tudo foi por água abaixo, as suas relações foi por água abaixo, a sua saúde principalmente, acidentes e às vezes até coincidências, né? Tipo, ok, você perdeu uma pessoa, pode ser uma família, aí você não tem mais notícia daquela pessoa e de repente um dos seus familiares morre e depois do nada essa pessoa aparece para você online ou em qualquer lugar, essa pessoa aparece. Isso não é coincidência, são os seus entes queridos vindo e ajudando, entendeu? Mas também tem os outros, o lado negativo dessas entidades, dos restos mortais deles, que tem uma rincha com você,
E o que acontece é que quando eles morrem, tudo vai de água abaixo em sua vida. Você fica mais doente, ou o seu negócio falha, outras coisas, né? Pior, acidentes, etc. Nesse caso, assim que você vê que você está prestes a morrer, ou um ente querido está prestes a morrer, vai lá pedir perdão. Eu pedi perdão à minha irmã. Eu falei para uma para falar para outra para me perdoar qualquer coisa que a gente podia ter feito uma com a outra, ou mesmo pensado, ou mesmo brigado no passado, que me perdoe, entendeu? Ela falou, ela te perdoa, ela falou que te perdoa antes de morrer, ela me perdoa, mas eu não tenho muito que assim muita coisa que eu fiz para ela. Só fiz o bem, qualquer coisa que ela precisava, eu estava lá para ajudá-la. Quando ela estava precisando de qualquer coisa mesmo, eu estava lá. Eu era a única irmã mais nova que estava lá para ajudá-la. A minha consciência está limpa, entendeu? Mas a gente não sabe, né? Como é a mente das pessoas, especialmente quando elas, até mesmo quando a parte delas que é o corpo causal, o corpo mental pensam. Mas eu não culpo a minha irmã, eu não culpo, eu a amo ainda. E eu quero o bem dela, eu desejo o melhor para ela e minha irmã, minha mãe, que elas se libertem e que ela volte para a sua monada original, que volte para a fonte criadora. Tudo que eu desejo de coração é que os meus entes queridos, eu já rezei muito por eles, meus tataravós, bisavós, meus pais, minha família toda que já se foram, eu rezo sempre para eles, para que eles tenham paz e o resto mortais dele se desintegre por completo, que os demônios não os atentem e que não fique nenhum resquício deles naquela parte podre que é o corpo ectoplásmico, que é o corpo, aquele corpo, né, aquele corpo causal deles. Então, nós temos que fazer isso, pedir perdão antes de morrer, e antes deles morrer, ir lá correndo, pedir perdão, né, para tudo se resolver antes de ser tarde demais, porque uma vez que eles te vai, já era, principalmente agora na pandemia. Cuidado. Sempre pede perdão antes de você ir, pede perdão. Aqueles também que estão ainda vivos, vai lá, pede perdão. Por telefone, qualquer coisa, hoje em dia tem telefone, não tem mais desculpa de dizer que eu não tenho como pedir perdão a essa pessoa, não existe mais isso. Os feiticeiros sutis raramente afetam, possuem pessoas diretamente e só fazem caso de. Terrorista, governante endurecido trabalhando pela queda da humanidade em geral, ou B, para a missão de um santo que está trabalhando para a elevação da humanidade em um nível espiritual. Então, os feiticeiros sutis não gostam de interferir muito, né? A não ser que alguém os comande a fazer isso, mas eles estão mais entre os terroristas, porque eles não querem se misturar com esses negócios banais de pessoas, de assim, em modo, vamos dizer, individuais, né? O coletivo, pessoas ordinárias. Eles estão mais interessados naqueles que querem destruir a humanidade coletiva e não individual. E aqueles líderes que são corruptos, como se fala aquele negócio lá, nazistas, são líderes dispostos e ditadores. Eles estão lá naquelas onde querem destruir a humanidade, ele está lá. Para a missão de um santo, e aqueles que estão em religiões, eles vão lá para perturbar também. Está trabalhando para a elevação da humanidade em um nível espiritual. Eles vão lá e todas aquelas congregações, eles gostam de interferir. Mas eles, de modo individual assim, eles não querem nem se intrometer, a não ser que a pessoa
posem um risco para eles, de desvendar quem eles são, os modo operandis dele. Aí eles vêm atentar mesmo, porque vieram, veio para mim, né? Veio para mim. Foi em 2016, 2013. Como você pode ver no gráfico acima, a força espiritual dos feiticeiros sutis é o máximo entre todos os tipos de energias negativas. Eles têm acesso às enormes quantidades de energia negra espiritual. Eles são magos negros. Eles podem acessá-lo para causar danos em grandes áreas, como talvez esse negócio aí de problemas de enchentes devastadoras, de tufões, terremotos, etc. E afetar gravemente a humanidade em geral. Subtis feiticeiros da sexta e sétima região do inferno têm a capacidade espiritual para travar uma guerra sutil, mesmo contra divindades de níveis mais baixos da região sutil do céu Swarga. Quer dizer, eles juntam-se, né, os reptilianos dos mal negativos, regressivos e os Greys e vários outros, juntam-se para ir e batalhar com os outros aliens que são mais assim, tipo, positivos. E quanto a todos os nomes familiares de fantasma, para aqueles de vocês que foram expostos à literatura sobre fantasmas, você pode estar se perguntando: o que aconteceu com os nomes familiares sobre os quais li, como Satanás, Diabo, Poltergeist, Fantasma? Eles também fazem parte. Satanás é o grande dragão também de Saturno, né? E eles também lideram o inferno lá embaixo. Quem disse que eles não estão envolvidos? Quem falou? Quem falou que eles não estão envolvidos? Diabos são todos os luciferianos também que comandam o inferno. E Poltergeist nada mais é, minha gente, do que sorcerers, aqueles bruxos feiticeiros lá de bem longe, enviando ataques psíquicos para as casas das pessoas, ou batalhas, vamos dizer assim, exército de espírito do mal, de demônios, perturbando a tua casa. Eles não vêm principalmente assim com o corpo sutil, mas eles mandam vibrações, eles emitem as vibrações psíquicas diretamente à tua casa. Geralmente pode ser por envio de outras pessoas malignas que lidam com satanismo e com seitas satânicas, né? De oferendas, de rituais para fazer o mal ao próximo. E vocês vão pagar bem caro, viu? Vocês vão pagar bem caro por isto. Quando morrer, vocês vão ver. Vão virar um diabo. As pessoas que lidam com o mal vão virar diabo. Eles já são parte do diabo de qualquer maneira. Então, fantasmas, etc. Estes são apenas vários nomes de fantasmas. Não. Nada de nomes de fantasmas. Nada disso. Eu queria falar com essas pessoas burras. Eles são distintos de fantasmas. Eles não são as mesmas coisas. Esses luciferianos nunca foram humanos, mas tem humanos, restos mortais humanos que são misturados com os demônios e DNA reptiliano que são feitos lá no laboratório do inferno. Tem, mas não quer dizer que eles são puramente humanos, não. Os humanos não têm essa capacidade assim tão ruim. Se você acha que um humano é ruim, eles são ruins porque tem algo, eles têm os encostos lá. Tem uma legião de encostos tentando a fazer o mal. Ok? E se eles são ruins, imagina realmente os luciferianos, como não devem ser, né? Todos esses deus aí, eu não quero dizer o nome demon. Imagina, se os seres humanos, com a ajuda desses demons, são ruins, imagina os verdadeiros demons.
Na estrutura de tipos genéricos de fantasma ou demônios que tem. Que nada, rapaz. Eles são criados lá no laboratório do inferno. Existe alguma hierarquia em fantasmas? Sim. Existe uma hierarquia entre os fantasmas que se baseia em seu poder ou forma espiritual. Em última análise, todos os fantasmas são controlados por feiticeiros sutis. Lógico, até mesmo aqui na Terra. Pessoas que lidam, que de repente a gente fala, fulano era tão bonzinho, de repente surtou, matou a mãe, estrupou a avó, estrupou a mãe. Quem fazia isso às vezes? Drogas. Quando você toma droga, você não sabe lidar com aquela energia. Quando você toma cachaça, você não sabe lidar com a energia que sai de você. Você abre portal para essas entidades virem sugar de você, os demons, entendeu? Aí você vai surtar, né? E eles estão ali para tentar a humanidade, para colocar vocês para baixo, para trás, entendeu? Eles não gostam de vocês, não existe isto. Mas fulano é meu guardião, fulano vai me proteger, vai abrir meus caminhos, isto e aquilo. Não, ele não irá. Nós estamos aqui para viver nossas experiências e muitas vezes vai depender de que seja você segue. Eles não vão te ajudar por nada. Eles sempre ajudam com juros e correções monetárias. Eles são oportunistas. Eles não ajudam por nada. Eles do tipo, você coça minhas costas e eu coço a sua, entendeu? Eu faço para ti um favor, mas você vai ter que fazer outras coisas para mim, tá bem? Não é de graça, entendeu? E quanto a esses santos, eu não sei, eles podem ajudar sim, eles ajudam. Esses aliados aí, talvez você tenha um aliado ou tem umas entidades, né, aí do bem que te protege, tudo bem, vocês podem recorrer a eles, mas muitas vezes eles baixam a guarda. Assim que eles baixam a guarda, aí como se fala, os black t-shirts, que são os camisa negras, já ficam assim, olhando, né? Observando, esperando a espreita. Assim que aqueles que te protegem baixam a guarda, eles vêm e atacam. Então, como o fantasma se torna um tipo específico de fantasma, um tipo de demônio? A principal razão pela qual a pessoa se torna um certo tipo de fantasma, um tipo de demônio, é devido ao seu traço de personalidade predominante e seu pensamento predominante na hora da morte. Por exemplo, pessoas envolvidas em afetar adversamente a humanidade em geral têm maior probabilidade de se tornarem feiticeiros sutis. Então, todos aqueles que fazem coisas ruins para a humanidade em termos coletivos, né, que estão em poder, são os mais que se tornam em lobisomens e feiticeiros sutis. Entendi. E todos os terroristas que também são pagos por esses crápulas aí. Por outro lado, desejos mundanos excessivos e constantemente pensar mal dos outros podem culminar em tornar-se um fantasma comum após a morte. Isso também depende de quanto a característica está enraizada em nós mesmos e com que frequência ela se manifestou em ação. Consequentemente, o destino de uma pessoa na vida após a morte também pode ser determinado pelo tipo de fantasma que o controlava, ou os encostos a pessoa tinha enquanto aqui encarnado. Ai, que barulho! Esse lugar é horrível, eu até não gosto de sair de manhã, porque é um inferno. É gente, é os ônibus lotados, é os shopping lotados, é as feiras lotadas. É horrível mesmo aqui, é horrível. Consequentemente, o destino de uma pessoa na vida após a morte também pode ser determinada pelo tipo de fantasma que controlava a pessoa enquanto eles estavam na Terra, encarnados. Ou seja, as pessoas tinham encostos nelas, né? Nos casos em que uma pessoa na Terra está totalmente sob o controle de um fantasma, como um feiticeiro sutil, ou uma entidade, um demon, isso aí é um demon.
é mais provável que se tornem escravos, feiticeiros sutis na vida após a morte. Então essas pessoas que são realmente malignas, que fazem o mal ao próximo diretamente, né, fisicamente, essas não vão ser feiticeiros sutis, mas eles vão trabalhar para eles, vão ser os zumbis deles após a morte. Entende? E quantas outras pessoas que pensam mal das pessoas, julgam, não tem nada demais. Quando é um julgamento construtivo para fazer algo melhor, não há problema algum. Eu não acho eu não acho nada demais assim na pessoa ter uma crítica, fazer uma crítica, né? Mas pensar mal das pessoas assim, tipo, mandar desejar o mal àquela pessoa, que a pessoa morra, que fiquem doentes. Isso aí é mal, isso aí não deve continuar, né? Se você tem esse tipo de pensamento, é melhor parar antes que seja tarde demais. A regra básica é que personalidades negativas atraem negatividade e são alimentadas por demons, eu não vou dizer de fantasmas, demons, com ou sem seu conhecimento. Forma básica e forma dos tipos de fantasmas. Ah, nada a ver, cara. As pessoas às vezes é tão boa, faz coisas boas para todo mundo, faz caridade, mas essas pessoas são sempre atormentadas também. Nada a ver isto. Vai depender também se essa pessoa não tem alguém que são invejosos, tem olhos gordos e te deseja o mal. E fica mandando aquelas energias negativas. Forma básica e forma dos tipos de fantasmas. Nos vários artigos onde fornecemos informações detalhadas sobre os vários tipos de fantasmas e demônios, foram fornecidos desenhos baseados em conhecimento sutil de sua forma genérica. Observe que esta é apenas uma orientação aproximada, pois os fantasmas podem assumir qualquer forma. O princípio espiritual de que a palavra, toque, forma, sabor, cheiro e sua energia associada coexiste também é verdadeiro para os fantasmas. Para os demons, eu diria, não fantasmas. Vamos tirar essa palavra do vocabulário. O fantasma, o verdadeiro humano, né? Quando eles vêm assim, se for imediatamente após a morte, eles vêm com aquela sua mortalha. Eles não oferecem mal a ninguém. Não oferecem mal. Não tenham medo. Eles vêm na forma normal deles. Eles não oferecem mal a ninguém. Mas se for assim, uma mancha negra, uma forma negra, aquele lá não é mais fantasma, aquele lá é mancha negra mesmo. São os magos negros. E tem uns assim que tem uma cara bem feia, com aquelas fumaças, aquele lá é djinins, ok? Eles são tipo assim vamos dizer, de demônios, né? De mundos paralelos. Eles não são bem humanos, nunca foram humanos, ok? E o que mais? Eles podem vir assim como uma gosma verde, né? Pode ser uma pessoa que era muito mal enquanto vivia, ou pode ser a parte dela ruim que se transformou em demon depois que ela morreu. Ela vem com aquela gosma assim verde caindo do teto, com aquela cara, espectro bem horripilante. E outros vêm assim todo com os olhos assim como uma tira e todo pálido, só assim uma sombra bem branca, pálida. Aqueles ali são um tipo de vampiros, ok? Eles não são bem assim fantasmas, eles são entidades vampirescas. Sim, eles podem te sugar, aqueles lá sugam, mas eles são raros. Eu vou falar uma coisa, eles são raros, eles não vêm normalmente. Os que mais perturbam as pessoas são as manchas negras. Vocês têm que tomar cuidado da mancha negra. É aquele ser bem alto, bem grande, preto. Aquilo ali, minha gente, é muito barra pesada. Os vampiros, eles, vamos ver, eles não vêm frequentemente, mas eles vêm quando eles são enviados, né?
por uma força assim, vamos dizer, arbitrária do que você pensa. Tipo, ok, você quer fazer um trabalho, você quer expor algo oculto que tem a ver com a hierarquia de alguns seres. E esses seres não gostam. E os vampiros estão incluindo, né, nessa hierarquia. Aí os vampiros vêm. Mas eles não são, aí 10 dias deles não são assim muito malevolentes. Eu já lidei com eles, não são muito malevolentes. Mas eles são maliciosos, sim, eles são, mas eles são fraquinhos. Ok, os vampiros não são muito fortes, eles são fraquinhos. Os lobisomens vêm, são os tipos de demônio, eles vêm, mas eles geralmente também eles são raros, eles não afetam muito. Eles vêm porque a pessoa tem a linhagem de tataravôs, que lidava com magia negra, que invocaram esses seres, que queriam ficar sendo esses seres, entendeu? Ou mesmo porque eles já moram ali na mata, porque alguém abriu portais ali. Ou eles vêm dos curandeiros, dos xamânicos, né? Que os invocavam e transformavam-se neles. Mas, fora disso, eles não posam nenhum tipo de perigo a ninguém, contanto que você não vá para as matas e vivam lá por muito tempo, ok? Então, no entanto, essas formas podem mudar dependendo do que o fantasma está tentando alcançar. Por exemplo, se o demon está tentando intimidar, ele assumirá uma forma intimidante bem feia. Como esse troço que eu vi nos anos 90 no quarto do homem lá. Nossa, horrível, peludo, só a cabeça, com as mãos assim, aquelas garras feias, cadavéricas, esqueletal, com os olhos só tinha um buraco, com aquelas entranhas saindo do pescoço. As trânqueas, sei lá como fala, os tranques, saindo do pescoço lá, corrente, coisa feia. Você se arrepia todo no momento, né? Agora não, no momento. Ao passo que se estiver tentando enganar um curador espiritual, poderá assumir a forma de um anjo ou de uma energia positiva. Eles disfarçam muito, cuidado. Por isso que eles dizem cuidado com monstros, com lobisomens em pelos de cordeirinhos. Eles também podem assumir a forma de nossos ancestrais. Por isso que nem sempre são seus falecidos, né? Nem sempre são seus falecidos. Eles apenas assumem porque eles sabem tirar a cópia deles. Eles têm o nosso imprint, que é a nossa blueprint, né? De todas as pessoas que vivem aqui, inclusive os animais, eles têm a fotocópia delas. E eles podem assumir qualquer forma, eles são demons. Eles não são humanos, nunca foram. É mentira, é mentira, é mentira. E eu continuo a bater na mesma tecla, é mentira e equivocação. Assim, enganando os médios e as pessoas que veem os médios para perguntar sobre parentes falecidos. Então, esse negócio de ciência aí, né, de sessão, de espírita que chamam os falecidos. Nossa, isso é a pior coisa que uma pessoa poderia falar. E tem idiotas aí achando que as pessoas vêm depois da morte para falar, como Dercy Gonçalves e muitos outros. Minha gente, isso tudo é paranoia. É porque esses povos já estão tão assim, ludibriado pela aquele tipo de matriz, como é que se chama, de doutrina. Eles estão tão assim, obcecado pelaquela doutrina, que eles imaginam as coisas. Mesmo se eles lidar com o espírito, não são os falecidos, não é Dercy Gonçalves que volta, não é um ente querido teu. Claro que é ruim ser esporte, né? Ser uma toalha molhada, mas que a verdade seja dita. Fica idiotas aí achando que o menino que morreu lá no Rio de Janeiro por bandidos que arrastaram o pobrezinho no carro, os malditos
que roubaram o carro da família e arrastou o bichinho. Pensa o quê? Oh, o menino aconteceu isso porque eu fui uns dos, como é que se fala aquele negócio lá? Uns dos, não sei que, do Egito, que fez mal às pessoas e costumava arrastar as pessoas. É tanta baboseira que esses povos arruma, minha gente. É tanta baboseira que eu fico assim, pasma, balançando a cabeça. Nossa, mãe, meu pai, como é que pode umas pessoas pensar dessas coisas? O menino morre de uma forma brutal e fica aí falando porcaria. As pessoas morrem por Covid e as pessoas ficam, como se fala, tirando sarro da cara das pessoas de modo de religiosa. Isso é o caos, dizendo que eles morreram porque mereceram ou vieram buscar ele, que era karma, isso e aquilo. O que é isto, minha gente? O que é isto? Para pensar, ô gados. Fica falando que, agora vão falar que o menino que morreu agora há pouco, o menino Henry, foi morto aparentemente por quem estava cuidando deles no momento, né? Que o menino foi morto porque mereceu, o menino fez a mesma coisa. A pessoa morre como um homossexual, diz que ele não é mais um homossexual, isto e aquilo. Nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver, entendeu? Isso tudo vamos dizer, obsessão espiritual, isso é obsessão. Essas pessoas têm encostos que as fazem pensar dessa maneira, mas não quer dizer que isso realmente exista, ok? Vamos parar para analisar melhor e pensar melhor e não entrar tanto assim em doutrinas. Vamos tentar ser um pouco no meio, assim, central. Pesquisa, a Spiritual Science Research Foundation tem estudado vários tipos de fantasmas, demônios e suas manifestações desde o ano 2000. Naquela época, devido à intensa prática espiritual dos buscadores nos eremitérios em toda a Índia, a missão de organização para espalhar a espiritualidade a fim de anunciar a era de renovação espiritual até 2025. Isso aí são outros fisurados. Algumas coisas que eles falam faz sentido, outras não. Lutaram contra esse ataque de ataques sutis, nível espiritual, remédios de cura espiritual. Olha aqui as pessoas possuídas. Você mexe com essas coisas, você invoca eles, aí você... Isso que acontece, eles acham bonito isso. Eu não acho bonito isso. Eu realmente não acho bonito, eu nunca gostei dessas coisas. Se eu tiver que ter uma experiência fora do corpo, é tudo natural. Eu não vou lá fazer meditação, eu não faço nenhum tipo de rituais para isso, eu não tomo banho, eu não faço jejum, nada. Tanto que eu pouco como de qualquer maneira e a minha comida é mais ovos e verduras, então eu realmente não tenho que fazer nada, né, para me preparar. Se tiver de ter, tem. E depois eu vou fazer um vídeo aí sobre o que eu vi hoje. Eu dormi ontem à noite e eu fui para um astral aí, eu vi umas coisas aí sobre parasita. Depois eu vou falar. Outro vídeo. Então, né? Vamos continuar. As pessoas aqui, se você procura, você acha. Você lida com essas coisas e você procura, né? Então é melhor fazer uma prece para a fonte criadora, para o eu superior nos proteger, etc, entendeu? De que ficar invocando pessoas que já se foram. Minha gente, não mexam com pessoas que já se foram. Deseje para elas o melhor. Diga, volte para a fonte, meu querido, minha querida, volte para a fonte. Eu te amo, eu estou sempre assim, aqui velando por você. Você jamais vai ser esquecida. A minha querida mãe, meu querido pai, avós, filhas, filhos que já se foram, entendeu? Irmãos e mães queridas,
queridos. Mas não fiquem invocando, chamando essas coisas, porque outra coisa vem em vossos lugares. E vocês não sabem, porque vocês estão tão assim, apegados a doutrinas, né, que vocês não vão discernir. E o que mais, né, que eu ia falar? Então é isso. Vamos para alguns dos fantasmas que eles mostram aqui, mas nem todos são assim, vai depender, né? Desenhos baseados em conhecimento sutil. Eu vou dizer, é como eu falei em outros vídeos, que esses demons, eles estão querendo pelo menos 95% de colheita. O que eu quero falar? Que eles vão perturbar a humanidade para cometer os mais hediondos crimes possíveis que você possa imaginar, entendeu? Eles querem 95% de colheita porque eles querem sair lá do poço da terra, ok? E como se fala? O grau, o nível de tentação é mais de 50%. Hoje em dia nós temos que nos resguardar e sempre tentar fazer o melhor para ajudar as pessoas e os animais. Pelo amor, façam isto para salvar a humanidade. Eu sou muito atacada por isto, entendeu? Mas agora eu estou me salvaguardem. Eu estou me resguardando, né? Disso tudo, eu sou muito atacada por tudo que eu falo aqui, entendeu? Porque eu falo isso para o bem da humanidade. Eu não falo nada que seja para o mal da humanidade, mesmo que às vezes eu pareça ser um pouco grossa. Eu quero que as pessoas se salvem, principalmente aí no Brasil. Tem tantos crimes horripilantes aí que eu tô até evitando de olhar porque me deixa muito para baixo e muito atacada. Eu não quero ver essas coisas mais. What are drawing-based on spiritual knowledge? Drawing-based on spiritual knowledge are important tools in spiritual research. Oh, meu Deus! Come on, português, cadê você? Ok. Desenhos baseados no conhecimento espiritual são uma ferramenta importante na pesquisa espiritual. Eles ocupam o mesmo lugar que os raios-x na ciência médica. Eles fornecem um vislumbre autêntico do mundo sutil para aqueles que não conseguem vê-los sozinhos. A espiritual ciência, a Fundação de Pesquisas de Ciência Espiritual, usou o dom do sexto sentido, o PES, de muitos de seus buscadores para obter uma visão do mundo sutil e registrá-lo para o benefício da humanidade. É usada como uma ferramenta de diagnóstico para compreender os fatores espirituais causais por trás de várias dificuldades na vida. Ela também usou essa ferramenta para validar o efeito dos vários remédios de cura espiritual inovadas pela SFRE. Esse artigo apresenta uma visão abrangente sobre os desenhos com base no conhecimento sutil. Não era isso que eu queria ver, peraí. Fantasma. A palavra fantasma é indiscutivelmente um dos termos mais pesquisados na internet e fantasmas têm sido objeto de especulação por milênios. Eles existem e, em casos afirmativos, como são? Como as pessoas se tornam fantasmas depois de morrer? Nessa sessão, o SSRF fornece uma visão aprofundada obtida por meio das pesquisas espirituais sobre vários aspectos das energias negativas, desde o fantasma comum até o poderoso feiticeiro sutil, também conhecido como mantra.
Matrix. O mundo dos fantasmas está ao nosso redor e eles podem nos afetar de várias maneiras. Não todos, não todos. Só aqueles que se transformam com resquícios de humanos, transformam em demons. Não é verdade isso, é mentira. Talvez uma das principais razões pelas quais afetam ou possuem a pessoa seja para satisfazer seus desejos por meio dessas pessoas. Não. É muito difícil isso. Eles são persuadidos, coagidos por demons lá no inferno. Não, eles não fazem isso. Ou eles fazem ou eles são punidos. Eles não têm outra alternativa. Não é verdade. O ser humano não é tão ruim assim. Eu sempre tenho a esperança no ser humano. Eles têm potenciais de serem bons. Eu sempre acredito na bondade do ser humano. Eu posso ser uma pessoa o quê? Vamos dizer assim, boba. Eu posso ser uma pessoa hello, vai. Essa vespinha vai embora. É uma vespinha, sempre que eu tô aqui ela vem, vespa. Querida, cadê você, amada? Ela tá sempre aqui, meu Deus do céu. Olha ela ali, lá embaixo, lá em cima do teto. Então, o mundo dos fantasmas está ao nosso redor e eles podem nos afetar de várias maneiras. Talvez uma das principais razões pelas quais afetam ou possuem a pessoa seja para... Não é verdade. Então, talvez uma das principais razões pelas quais afetam ou possuem a pessoa seja para fazer seu desejo por meio dessas pessoas. No entanto, à medida que subimos na hierarquia das energias negativas, é mais sobre como exercer seu poder sobre a sociedade. Isso aí são os demos, seu idiota, e os reptilianos e os greys. As energias negativas alcançam seus objetivos por meio de uma hierarquia de poder intricada e bem organizada. Lógico. ETs, semelhante à da máfia, e por serem sutis por natureza, quase sempre passam despercebidas. E sim, claro, demons, reptilianos, que são a mesma coisa, né? A prática espiritual regular é a única maneira de se proteger do lado escuro da dimensão espiritual. Meu amor, vai embora. Eu não quero dar uma chapuletada em você não, viu? O objetivo dessa sessão não é assustar nossos leitores, mas educá-los sobre o mundo dos fantasmas como eles afetam nossas vidas. Como eles afetam nossas vidas. Artigo de pesquisa. O que são fantasmas e como uma pessoa se torna um? Por meio das pesquisas espirituais, descobrimos que qualquer um pode se tornar um fantasma. Os desejos, anseios e apegos que temos durante nossa vida na Terra, se não controlados e superados, tornam-se nosso ponto fraco da vida. Isso é baboseira, coisa de religiões. Nada a ver. Por que eu digo isso? Porque o fantasma só é bem operativo e tem o poder só em poucos meses. Depois disso eles se desintegram-se. Quando a mente é desintegrada já era. A não ser que os luciferianos lá no inferno os usam para trabalhar para eles. Aí sim, fica sendo outra coisa. Senão o mané qualquer que morre, a Maria já era. Né? Elas ou ficam lá na cova mesmo, ou vai para a fonte. Os resquícios delas, aquele negócio lá, a memória fica lá na cova, mas vai durar até você dizer não, né? Vai durar até você dizer não. E se não controlado e superado, torna-se nosso ponto fraco na vida após a morte. Não, as energias negativas de nível superior controlam os fantasmas lógicos. Os demons lá do inferno controlam eles de nível inferior, ou os reptilianos controlam na vida após a morte. Que os fantasmas demônios, não, eles não são a mesma coisa. Querem de nós e qual o seu objetivo? Em filmes de terror, frequentemente vemos fantasmas aterrorizando as pessoas. No entanto, essa não é a única razão pela qual afetam as pessoas. Dependendo das atividades de uma pessoa, os objetivos dos fantasmas podem mudar. Um dos fantasmas demônios, os demos, diabos, energias negativas existem.
Inferno seria a resposta natural que viria às nossas mentes. O que a maioria de nós não sabe é que existem muitos planos de existência no inferno, dependendo do poder de uma energia negativa. Eles existem em várias regiões do inferno e podem existir em outras regiões, incluindo o plano de existência da Terra. Não, eles vêm aqui a comando, ok? Aqueles que estão lá no cemitério, eles praticamente não perturbam ninguém, ok? Aqueles que já vêm para cá, que são de natureza humana, eles não perturbam ninguém. São aqueles que são, como se falam, gloomed, eles são já manipulados lá no inferno e transformados em demônios, que é outra coisa. Aí sim, estamos a falar outra coisa. Está a trabalhar para os luciferianos, os reptilianos luciferianos. Senão, eles não irão fazer isto. Se os fantasmas praticam espiritualidade, eles se tornam bons. Um bom fantasma, o fantasma fazendo prática espiritual, parece contraditório, como um oxímoron. Hello? Mas você também é contraditório. Esses povos aqui são contraditórios quando eles falaram que nós não temos o livre arbítrio do outro lado, no umbral, no inferno, etc. Agora voltam atrás e falam que eles têm o livre arbítrio de vir aqui, a não ser que sejam amando, né? Amando dos reptilianos Jesus, quem sabe, né? Mas, fora disso, eles não têm o livre-arbítrio porque eles estão bem cercados lá. A surveillância é super poderosa. Eles não podem sair sem a autorização daquelas entidades horripilantes, horrendas, hediondas que estão lá. Raramente pensamos em fantasmas serem bons, a menos, é claro, que sejamos leitores do famoso desenho Caspa. Não. Se for de natureza humana, não é tão ruim. Não vamos ser tão negativos. Fantasma amigável. Por meio da pesquisa espiritual, descobrimos que as energias negativas podem realizar uma prática espiritual intensa, mas não é para sempre. Claro, nada é para sempre. E como é que diz que é internal? Em outras matérias ou pautas, eles falam que estamos lá internamente. E não é internamente. Mas vai durar. Dura sim, mas não é internamente. O mínimo seria 5 a 10 anos, uma década. O que é energia negra ou energia escura? No mundo de hoje, a triste verdade é que existe mais energia negra do que positiva ao nosso redor. Isso é verdade, eu concordo. Aprenda sobre essa energia sutil negativa que afeta todos. Eu vou dizer uma coisa. O único jeito é a pessoa tentar ter uma paz espiritual. Esteja em casa, esteja lá fora. Tentem ser assim mais pacífico, entendeu? Tenham ter paz interior. Isto é o que vai determinar se nós vamos surtar ou fazer o mal ao próximo e aos animais ou não, ok? Então, não importa se o mundo está de cabeça para baixo lá fora, a paz interior é sempre, vamos dizer assim, incumbente. É algo imperativo e muito importante nos tempos de tribulações e mudanças, vamos dizer, mudanças cosmológicas e universais. Tipos de fantasma e demônios. Quando nós referimos a todos os fantasmas como fantasmas, podemos não perceber que existe uma ampla, o que está falando aqui? Uma ampla, graves na dimensão, uma ampla gama de energias negativas na dimensão espiritual. Nesse artigo, examinamos os principais tipos de energias negativas como base na força relativa do fantasma comum ao poderoso feiticeiro sutil mago negro, também conhecido como Matrix. Do comum ghost, então nós temos os fantasmas que geralmente não oferecem muito perigo às pessoas, a não ser que seja mandos dos demos lá no inferno, entendeu? Eles não oferecem muito perigo, porque eles também não têm muito poder, a não ser aqueles que são dados para eles. Então não se preocupe com os fantasmas, não fica maldiciando-nos. Orem para eles, para
essa energia se dissipar, entendeu? Se dissipar, elas têm que ser destruídas. Orem e não tenham medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada não. Eu fico em casa à noite sozinha, eu não tenho medo de o demos. E temos aqui os demos, não é bem assim. Eles são como macacos pretos e tem vários tipos. Eles não são assim. Eles podem ser um tipo assim de werewolf, lobisomem. Eles não são assim. Que porcaria é essa? Pode ser os demos hindus. O Black Serpente, a serpente negra. E como é que ela tá verde aqui? Calada na água. E para eles tem os Goblin. Parece mais uma velha xamânica bruxa. Daquelas índias norte-americanas. Aqui é a bruxa. Parece mais do que uma vampira, uma coisa horripilante. Deve ser indiana. E o Shaquin também é dos xamânicos. E o espírito, que são de forma assim, tipo fumaça, né? Eles vêm, porque ou eles já estão lá naqueles lugares onde você reside, ou é amando de alguém, entendeu? E não, geralmente não pode ser um ente querido seu. E se é um ente querido seu, é porque eles já se tornaram, eles já perderam sua identidade, eles não são mais a sua tia, sua mãe, seu pai, seus avós, não são mais eles, são outra coisa. Então você tem que repeli-los, se eles virem assim. Não é humanos, é um espírito mesmo feito de fumaça. E temos aqui os magos negros. Eu já vi eles, mas eles não têm essa cabeçona toda assim, eles são normais, parecem árabes, são ciprianos. Desenhos de fantasma baseado em conhecimento sutil, fantasma em fotos. Em algumas ocasiões, o fantasma se materializa e pode ser capturado em fotografias. Este artigo explica o mecanismo por trás desse fenômeno e mostra alguns exemplos de como eles podem aparecer. Desenhos baseados em conhecimento sutil de fantasma, demônios, demons, etc. Por tipo, essa galeria, como são fantasmas de energias negativas. Então é isso para agora. Depois eu vou falar um fact about ghosts. Próximo vídeo. Quantos anos tem os fantasmas? Eles são homens ou mulheres? Os fantasmas têm inteligência? Aqui estão as respostas para essas perguntas. Depois vou fazer um vídeo quando tiver tempo. Eu realmente não estou com muito tempo.